O sonho de disputar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão ano que vem terminou ontem para a Portuguesa Santista. Em Eurico Moça, a Briosa empatou com a Inter de Limeira e foi eliminada da Série A2 nas quartas de final da competição. Noite chuvosa de domingo, mas a torcida estava lá, animada, acreditando sempre. O último jogo, a Briosa jogou muito abaixo, né? Mas jogar o que jogou o campeonato todo dá pra reverter. Tem que começar a ir pra cima. 2-0 é reversível aqui. Se não for pros pênaltis, dá pra fazer 3 aqui, tranquilo. Rodriguinho, Carlos Alberto e Palinha. Tem que acreditar. Tem que acreditar até o final. Tá ali, ó. E o seu lema é não desista, é Briosa. A Portuguesa foi pra cima, mas quem abriu o placar foi a Inter, com Jean Pablo. Aos 37, depois de uma confusão na grande área, 2 cartões vermelhos. Rodriguinho da Briosa e França da Inter saíram mais cedo. E já no finalzinho da primeira etapa, o empate da Briosa veio com um pênalti muito bem cobrado por Carlos Alberto. Tudo igual, 1-1. Segundo tempo, a Briosa seguiu atacando. Só no finalzinho, já nos acréscimos, Daniel Bueno fez o segundo da Briosa. Mas, logo na sequência, no último lance do jogo, em uma situação muito estranha, a Inter faz o segundo. Fim de jogo, placar 2-2. Com o resultado de hoje, a Portuguesa Santista se despede do Campeonato Paulista Série A2. Agora são 14 anos de jejum, sem chegar na Série A1. Não tem jeito. Esse ano já era. Agora é esperar o ano que vem para tentar subir. Acontece, né, pô? Infelizmente não foi esse ano. Se Deus quiser, ano que vem a gente sobe de novo. A gente disputa ano que vem de novo para subir. Foi uma ótima campanha. Não vamos tirar o brilho da Portuguesa Santista. Só que era um jogo para ter ganho. Era um jogo para chegar com vontade. Não chegou. Aí, amargura é isso daí. Vamos ficar. Vamos ver o que vai dar. Na entrevista coletiva, o treinador Sérgio Guedes fez uma avaliação positiva do campeonato e do trabalho realizado no clube. Muito emocionado, o Sérgio chorou e disse que tem forte ligação com a Portuguesa. Eu fiz tudo que eu podia. Tudo. Eu não deixei nada. E não deu. E a gente vai crescer com isso, com certeza. Mas eu sou assim mesmo, tá? Aqui é mais, né? Aqui é mais contundente. E eu prefiro assim, velho. Eu não gosto de trabalhar em lugar que eu não me identifique. Porque eu saio. Eu não gosto de coisa fria. Eu gosto de coisa verdadeira, intensa. E na atual conjuntura do futebol isso é muito difícil de acontecer. O presidente Emerson Coelho falou do orgulho de ser Briosa e do trabalho que realizou. Se fosse por pontos corridos, nós hoje estaríamos na A1, estaríamos disputando com Corinthians, com São Paulo, com Palmeiras, porque a gente acabou em segundo na fase de classificação. E disputamos 15 rodadas e eu tenho orgulho de ser um presidente que disputou 15 rodadas quando o time subiu, brigando pela liderança do campeonato. Em nenhum momento nós brigamos no meio da tabela, em nenhum momento nós brigamos contra rebaixamento. Só que aí veio um mata-mata. A gente se classificou e veio um mata-mata, e o mata-mata é muito complicado. É dia, é hora, é aquele momento. O mandato de Emerson Coelho vai até outubro. Sobre reeleição, o presidente diz que ainda não há nada definido. Eu espero muito, muito, muito que todos, que a partir de agora, que sentarem aqui, que olhem a Portuguesa como grande e que entendam que a única forma de fazer bem feito, de fazer o correto e o que a Portuguesa merece é que faça de uma forma respeitando que a Portuguesa é grande. E foi isso que a gente fez. Independentemente do que vai acontecer, uma coisa é certa. Sérgio Guedes fez história na Briosa. A Portuguesa Santista é um clube raiz, fundador da Federação Paulista, fita azul do futebol brasileiro. Quem respira essa atmosfera dificilmente não se envolve. Com o técnico Sérgio Guedes não foi diferente. Foi flechado pelo cupido rubro-verde. E olha que o cara tem história no futebol.
Brilhou no Santos, Internacional de Porto Alegre, Seleção Brasileira. Viver o dia a dia em Eurico Mussa vai além do profissionalismo. Sérgio sentiu de perto essa emoção e se apaixonou. Dirigiu a equipe por 2 temporadas. Foi o técnico do acesso à A2. Vibrou cada momento com o grupo que escolheu. Não deu dessa vez. Fica a sensação de dever cumprido e o agradecimento. Obrigado, Sérgio. O sonho da volta à elite do futebol paulista ainda não acabou. Se vai vir ou não em 2020, ninguém sabe. Mas nós, rubro-verdes, temos uma certeza. Se você estiver lá, vai ser mais fácil. E é justamente o técnico Sérgio Guedes, nosso convidado de hoje aqui no Caderno Regional. Sérgio, boa noite, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Essa homenagem aí é mais do que merecida, né, Sérgio? Porque você, mais do que ninguém, é uma figura muito querida por todos, né? Não só para os profissionais que trabalham do seu lado, mas também com os profissionais da imprensa. Eu, particularmente, também gosto muito de você. Todas as vezes que você veio aqui, você sempre foi muito solícito, muito simpático e muito dedicado ao seu trabalho. Então, independente de qualquer coisa, parabéns já pelo trabalho que você realizou. E queria que você fizesse agora uma avaliação do seu trabalho à frente dessa equipe aí da Portuguesa, Sérgio. Pois é, cara. Primeiramente, meus cumprimentos, o agradecimento, a homenagem. Eu divido isso com muita gente, né? Não é fácil, não é simples, não. Eu acho que tudo que foi dito aí, que eu disse, que o presidente disse, passa pelos atletas. Talvez esses tenham sido os protagonistas principais desde o ano passado, né? É evidente que há respaldo, há retaguarda, mas no momento do conflito, o protagonismo é de quem vai lá executar, vai enfrentar, vai viver as dificuldades do jogo, que é o produto final, né? Onde a gente vai ser avaliado. Então, me envaideceu muito, eu fiquei muito orgulhoso, a pretensão e o desejo era de terminar melhor. Eu entendo a realidade do futebol, eu vivencio isso minha vida toda. Então eu sei que não seria simples, mas a partir do momento que você passa a conviver com essa possibilidade, você engaja isso, então aflora, né? A alma começa a pulsar e a gente achou que era possível, e o futebol tem esses inusitados, esses momentos, né? Eu acho que o primeiro tempo em Limeira especificamente talvez tenha feito a diferença. Eu acho que a Portuguesa tem mais time do que a Inter, merecia estar, mas chegou na classificação geral à frente da Inter, né? Pois é. Então tinha de verdade esse sentimento, essa expectativa, e ficou muito aguçada, a flor da pele, né? A gente viveu esses últimos dias com muita comoção, com muita emoção, os próprios jogadores, né? São meus irmãos, são meus filhos, então é diferente de certos lugares. Ou você engaja e aproxima todo mundo e vivencia as dificuldades para ter as possibilidades mais claras, ou você sofre demais. Então a gente fez a escolha de se desafiar, de se superar, de fazer as coisas. Vem daí a fidelidade também, Sérgio? Esse seu carinho, esse amor. Porque você chegou a receber, inclusive, propostas mais vantajosas para sair e preferiu ficar, não é? Isso é corriqueiro no futebol e não se faz, né? Não é usual. Não é usual. Convenhamos que não é usual. Mas eu me engajei disso, eu pus isso como um propósito e de verdade valeu a pena fazer tudo o que eu fiz. Faria tudo de novo, eu só queria ser mais recompensado com o êxito, com a conquista, mas é óbvio que depende de outras circunstâncias, de outros momentos, e não faltou nada. A gente pode ficar aqui lamentando, justificando uma série de coisas, mas foi feito tudo o que era possível, os atletas jogaram na exaustão, no seu limite, no seu melhor, e aí fica o sentimento de que sempre há algo a mais ser cuidado. Eu me incomodo muito, as pessoas que estão comigo, eu cobro muito isso. Acho que o que é importante também é dar continuidade para o trabalho, né, Sérgio? Quer dizer, foi um grande trabalho que vem sendo feito já há 2 anos e que, obviamente, em algum momento o prêmio vai chegar. Quer dizer, se houver continuidade no trabalho, que eu acho que é o mais importante de tudo, não é, Sérgio? Eu acho que você tem que persistir no que você quer e independente... Faltou um pouquinho agora, talvez no ano que vem não falte, né, e se conquiste o objetivo final. É cuidar do que não se fez e abrir as possibilidades para que você receba sempre melhor as pessoas que aqui vão chegar.
Eu acho que a Portuguesa tem essa informação. Eu sou muito chato, eu falo o tempo todo, eu falo com a direção o tempo todo, e óbvio, a gente não estando nesse processo, vai ficar na torcida, na arquibancada, mas acreditando que algum legado a gente deixou, alguma coisa boa a gente deixou, e vai ficar, e ficarão pessoas que conviveram conosco, que conhecem as dificuldades, mas sabem que as possibilidades existem, e eu vou torcer por isso. Qual é a sua situação hoje em relação à Portuguesa, Sérgio? Você ainda tem contrato? O contrato se encerrou agora no final do campeonato? O meu vínculo com o clube era até o final do campeonato, que a gente esperava que chegasse mais um pouco. Mas aí encerra o vínculo, né? Encerrando o campeonato. Existe a possibilidade de você retornar para o próximo quem ano? Sabe, é um desejo que isso possa acontecer. Eu gostaria sempre de pegar as coisas melhores, não ter que ir no meu limite máximo para que as coisas aconteçam. Vai ficar sempre o carinho, a gratidão e obviamente esse vínculo não vai ser comigo, pelo menos com um corta com uma tesoura, não. Verdade. Então vai ficar... Nem tem como. Não tem, e quem sabe. Mas eu acho assim, independente de estar ou não, a Portuguesa precisa se estruturar, a Portuguesa precisa visitar o interior de São Paulo, que é forte, que tem muito investimento, que tem estrutura, senão você fica preso a uma realidade que não existe mais. Acho que a grande preocupação também, Sérgio, é o seguinte: claro que o desejo é de que a Portuguesa retorne para a principal série do campeonato. Ponto. Mas tem estrutura depois também para continuar na série principal do campeonato, Sérgio? Porque é muito diferente, né? Quer dizer, são níveis diferentes de exigência. Demanda investimento, né, Daniel? Exatamente. Você tem que receber melhor os jogadores, às vezes traz família. Quando você não tem cenário, calendário nacional, fica mais difícil você convencer o atleta a vir. Porque a Portuguesa disputa esse campeonato e depois fica sem atividade. Isso complica muito também. Mas né, seria importante, eu não sei o que a direção pensa nesse momento, porque acho que havia um prazo para ter sequência nesse segundo semestre. Eu acho que é extremamente importante isso acontecer, mas acontecer com um propósito, Irineu. Vamos fazer o futebol para depois fazer de novo em novembro? Não faça. Vamos fazer a base da A2 ano que vem para que a gente possa estar mais consistente e vamos cuidar da nossa retaguarda. Aí eu assino embaixo, que é o que eu vou torcer para que aconteça. Queria falar um pouquinho mais especificamente a respeito do jogo, um pouquinho com você, Sérgio. O Boré fez muita falta, o lateral esquerdo? O Boré, ele ganhou uma oportunidade, eu acho que ele foi surpreendido de ser recrutado, né? Ele estava sendo muito bem utilizado e correspondendo bem. É evidente que é melhor você ter todo mundo, mas a gente não pode transferir a esse detalhe, a possibilidade de não ter atingido, não. E quem entrou, acho que correspondeu. Ontem o Rômulo, por muito tempo não jogava, ele jogou e jogou bem, correspondeu. Então, não tem onde a gente buscar, não. A gente fez um elenco que a gente entendeu ser capaz de, mesmo em dificuldades, em ausências, ter a capacidade de chegar e foi por muito detalhe mesmo, foi por circunstâncias. Então, a gente sofreu mais, a gente se emocionou mais, porque a gente sabe, a experiência que eu tenho no futebol me dá com plena convicção de que a gente poderia ter chego e se tivéssemos passado aí, uma coisa que dói muito pelo cenário que desenha aí, o terceiro colocado se classificaria. Então esse ano abriu essa possibilidade. Bastava a gente ter passado por ontem para estar na primeira divisão. Então, poxa, já garantia. É uma agonia monstra. Né? Faltou um pouquinho de perna para o time no final da partida ou não? Eu acho que faltou mais para o adversário. A gente chegou no momento que vira quase um racha, né? Vira no limite, na exaustão. A gente preparou muito esse time para isso. A gente começou um pouco antes, a gente veio em novembro, né, do ano passado, para trazer o pessoal, para justamente chegar nessa ocasião, porque é um investimento menor, então você precisa trazer os jogadores que querem reconstruir carreira, que querem uma nova oportunidade. Então, de verdade, se faltou é aquele que cada um tinha dentro de si para oferecer o limite, e o limite a gente não consegue dimensionar e dizer que porque faltou. Complica também, porque as duas equipes ficaram com um jogador a menos, né? Quanto pesou a falta do Rodriguinho? Mais para nós, porque a gente precisava de gols. Quer dizer, o Daniel entrou e fez o gol e criou a situação, mas a ideia era, em dado momento, contar com os dois. Sim. Pelo volume que o jogo desenhou. Talvez a presença dos dois na área a gente teria mais possibilidade. Talvez a Inter perdeu um jogador importante, né? O França é um jogador experiente, mas na necessidade, na ocasião, nas circunstâncias, olha lá, ele levanta, né? Ele não sofreu nada, ele simplesmente quis ganhar tempo, e o árbitro, que se diz experiente, foi verde, foi imaturo. Caiu, ele quis colocar o controle do jogo e se equivocou no procedimento para isso.
Bom, o time da Inter, você já falou que a Portuguesa é melhor, mas é um bom time também. É um bom time, é um time tradicional. Tem história também, tem nome também. Não, mereceu. Não vou ficar aqui com esse sentimento, não. Eles mereceram, eles terão dificuldades, vão enfrentar o 15, e então não tenho nada a lamentar em relação a isso, não. Bom, vou pedir para o Sérgio continuar aqui com a gente, porque nós ainda vamos falar mais sobre as semifinais da primeira divisão do Campeonato Paulista. Ontem, o São Paulo eliminou o Palmeiras. No Allianz Parque, exemplo da primeira partida no Morumbi, Palmeiras e São Paulo realizaram um clássico disputado. Mais uma vez, o VAR teve papel decisivo. Foi acionado primeiro em favor do São Paulo nessa finalização de Lisiero e depois do Palmeiras nesse lance de Daverson. Em ambos, o gol foi anulado. Mais um 0-0 e decisão nos pênaltis. Brilhou a estrela do goleiro tricolor Thiago Volpi, que mesmo desperdiçando uma penalidade, pegou outras duas. Final 5-4 e São Paulo na decisão do Campeonato Paulista depois de 16 anos. Você acompanhou essa partida, Sérgio? Acompanhei o primeiro tempo. A gente estava concentrado, eu acompanhei o primeiro tempo. O que você achou da partida? Foi inesperado, foi surpresa, quer dizer, todo mundo imaginava que o Palmeiras, o chamado time milionário que tem, jogando em casa contra a equipe do São Paulo. É uma prova de que o maior investimento não é suficiente. O futebol tem essa paixão, né, Irineu? O futebol, por isso que ele é apaixonante. Você não vence por ter maior estrutura, jogadores mais caros. No momento da definição do pênalti, um jogador de 1,5 milhão perdeu o pênalti. Acho que o maior questionamento foi em relação também, por que o Dudu não bateu, por que o Felipe Melo não bateu. Quer dizer, pessoas que, o Daverson, quer dizer, nomes de peso da equipe que acabaram não cobrando esses pênaltis. Eu acho que, teoricamente, deveriam ter seriam os mais preparados. E a o que a gente espera, pelo menos. Melhor remunerado, mas eu acho que treinamento, às vezes, no dia a dia, aquele jogador que se prepara melhor, tem mais personalidade para cobrar, às vezes mesmo o pessoal fala muito que é coisa de momento, é assim mesmo, seja, se lá na hora do vamos ver o cara não se sente à vontade para bater, é preferível não cobrar então, né? Existem algumas regras específicas, a gente tratou um pouquinho com isso nesse momento. Você, para treinar penalidade, você tem que treinar olhando bola e goleiro. Desconsidera e cuida do goleiro. Aí você treina pênalti. A partir do momento que você vai cobrar uma penalidade e você não olha, você tem o seu canto estabelecido, você não precisa treinar. Vai lá e chuta, né? Então, esse é o diferencial. E nessa hora pesa muito emocional. É um jogo psicológico. O goleiro tem uma responsabilidade menor, evidente que sim. E o jogador tem, teoricamente, a possibilidade maior, porque o gol é muito grande. É enorme, mas entra o emocional, entra o cansaço, o desgaste. E essas peculiaridades não é todo mundo que tem a flor da pele, né, bem conduzido. Bom, o São Paulo já vai fazer a final e o adversário sai da partida e começa daqui a pouquinho, 8 da noite, lá no Pacaembu. O Santos enfrenta o Corinthians. Na primeira partida, o Corinthians venceu. Você acha que dá para reverter essa situação? Eu acho. Como achava aqui. Acho possível porque o Santos vai jogar com 40 mil pessoas, esse calor humano é absurdo. Eu, particularmente, me comovia com isso. Hoje a torcida é santista lá, né? Você tem um retrospecto de 80% como mandante, você tem um time efetivamente ofensivo, e jogando contra uma equipe que cai no colo deles a forma com que o Santos joga. Um time que vai jogar defensivo, vai jogar por ocasião, vai jogar no contra-ataque, embora seja clube de peso, de tradição, de camisa. Agora fica a minha torcida, é evidente que é para que o Santos passe e ganhe o campeonato. Entendo que será uma partida tensa, nervosa, e que tentando fazer com rapidez, tem que ter muito emocional nessa hora, a gente tentou cuidar muito isso ontem também. Que não pode é tomar gol logo na saída também, de novo, né? E o outro, aí complica, né? E o outro, por se tratar de um clube grande, eu imagino que o Corinthians também não vai ficar totalmente na defensiva, vai responder, né? Vai tentar um contra-ataque, é um jogo interessante, bacana, principalmente para quem efetivamente não está envolvido, acho que vai ser um jogão, mas quem tem o coração envolvido na parada, obviamente, tem sofrimento à vista. Sérgio, obrigado, viu? Sempre muito bom poder conversar com você. Foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui no Caderno Regional. Prazer. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigado pela retaguarda que vocês deram para a gente durante esse campeonato. A mídia é muito relevante, é importante para quem quer buscar isso. E aproveito a oportunidade para agradecer a minha equipe, as pessoas que estiveram comigo e todo mundo que ajudou. A Portuguesa se fez melhor, mais forte. Acredito que prenuncia-se uma preparação maior para um futuro. Então, é só de gratidão e uma pena não ter chegado onde a gente queria, porque não faltou desejo para isso. Mas vai chegar.
Obrigado, viu, Sérgio? Boa.